E o surdo de segunda, que é que toca com uma batida grave um pouco maior. Bum. Então você tem bum, 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 bum. E tem o surdo de terceira, que toca no meio desses dois surdos. Bom, a base do samba, de escola de samba, ela é feita pelos surdos. São 3 tipos de surdo. O surdo de primeira, que é o mais grave, que toca com uma batida bem forte, bem grave, bum. E o surdo de segunda, que é que toca com uma batida grave um pouco maior, bum. Então você tem bum, 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 bum. E tem o surdo de terceira, que toca no meio desses dois surdos. E ele é um pouco mais alto, então você tem bum, 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 bum. E essa é a base do samba. Daí nós temos as caixas, que são tipo caixas de... tipo tambores militares, né? Tipo soldadinhos que tocam com... Nós temos os repiques, que são os que fazem a chamada da bateria. Os repiques, estou pensando assim, provavelmente todo mundo conhece aquela música. Daí a bateria responde. Então, essa chamadinha normalmente são os repiques que fazem. Daí nós temos os tamborins. Eu até tenho um tamborim aqui na minha parede. Perdão. O tamborim, que é o que se toca. Daí nós temos os chocalhos. Daí nós temos os agogôs, que são sinos, né, num pedaço de metal. Não sei cantar agogô, gente, desculpe. Daí nós temos as cuicas, que são um dos meus instrumentos prediletos. Eles são tambores mais ou menos deste tamanho, né, não muito grandes, com uma pele de couro e um palito de madeira no meio. E ao esfregar esse palito, se cria o som. Que mais? E daí nós temos os instrumentos de origem africana que não estão em todas as baterias, né? O timbal, por exemplo, é um instrumento muito conhecido. Acho que esses são os mais clássicos. Tem algumas escolas, a Império Serrano, por exemplo, eles tocam prato, né? Prato de bateria, aqueles discos de metal de bateria normal, eles tocam, eles usam o prato. A Beija-Flor toca a frigideira, que é uma frigideira pequenininha, que se toca com um palito de metal e ela faz sempre o mesmo barulho. Então depende, porque aí a gente volta atrás na história do samba, né? São os blocos que começaram a criar o samba com os instrumentos que se tinha, então a frigideira, né? Eram instrumentos que você tinha ou eram fáceis de fazer. Essa é a bateria, e daí nós temos a harmonia, que é o carro que puxa o som, né? Então nós temos ali os vocalistas, né? Os puxadores que cantam, o violão e o cavaquinho, que é um dos instrumentos também mais importantes do samba, que é um violão pequeno, onde se toca, por exemplo, a música O Brasileirinho, que é uma das minhas músicas prediletas.